O legal é quando você fala com crianças, e hoje a gente teve um papo muito sério, né, entre aspas, sério, com as crianças, com jovens aqui na Companhia Atlética, e os pais presentes, né, então os pais gostaram do meu discurso, eu imagino, porque a hora que fala de excelência, você está falando de capricho. A hora que você fala de disciplina, você está falando de rotina, você está falando de fazer o que precisa ser feito, né, então independentemente se você está falando de uma criança de 3, 4, 5 anos, como foi o caso aqui, né, muitas crianças nessa faixa etária, ou com os adultos que estavam presentes, o tema é o mesmo, o que muda é a estratégia. A estratégia, a forma como você se comunica. Então isso é muito legal e o esporte traz isso. O esporte tem o DNA da determinação, tem o DNA da força de vontade, da disciplina, do foco, do respeito, do fair play, da coragem. Então acho que esses elementos, quando você aborda isso para qualquer faixa etária, você vai sair de lá com um discurso campeão. E hoje, aqui na companhia, a gente teve até a oportunidade de vê-los dentro da piscina, né? Então você tem a parte esportiva, a parte da atividade física incluída no cenário, e deu para perceber a dedicação, você percebe a criança se dedicando. E acho que esse é o grande lance, né? Você fazer uma conexão do esporte com a vida, com o dia a dia. E foi isso que eu fiz ali na nossa apresentação. Olha, eu acho que cada pessoa leva algo de diferente do esporte para a vida. O esporte faz com que as pessoas vivam mais e vivam melhor, e os aprendizados que vêm de dentro do esporte, eles são maravilhosos. Então você pode aprender a conviver socialmente, você pode aprender a ter fair play, né, na vida, a respeitar os líderes, a respeitar as pessoas, a respeitar o mais velho, a ter uma coordenação dentro daquilo, dos seus objetivos, ter metas. Estou falando um pouco mais adulto aqui, mas isso é trabalhado dentro do jovem, das crianças. Você ter disciplina, né, a dedicação para fazer as coisas acontecerem, para que você tenha objetivos na sua vida, para que você trabalhe naquela visão, ter clareza naquilo que você quer, se tornar um adulto com mais força, com mais energia para a construção dos seus resultados. Então, quando a gente fala de não é só natação, é porque tudo que está envolvido com o esporte, né, lógico que eu pego a atividade física, pego a natação como exemplo para isso, a gente constrói cidadãos. E se a gente está construindo cidadãos, a natação ela é um veículo que vai fazer com que esse cidadão cresça e se transforme numa pessoa boa e não para a nossa sociedade. A gente tem uma frase que não é só natação, inclusive eu estava falando um pouco sobre isso agora, que a gente trabalha na formação das pessoas. E quando você trabalha na formação de um ser humano, você trabalha na área comportamental, desenvolvimento cognitivo, você trabalha aspectos de disciplina, aspectos de ter objetivo, né? de acertar, de errar. Então a construção dentro do nosso trabalho, dentro do processo que a gente utiliza, ele envolve a criança, o jovem, de uma maneira bastante ampla. Os professores estão muito linkados com isso, né? Por isso que a gente fala que não é só natação, que tem sempre um algo a mais. Tem a vida, tem a estrutura, tem propósito de trabalho, tem o que corre nas nossas veias, né? Em como a gente constrói a nossa vida, uma vida mais próspera, uma vida de resultados, uma vida de felicidade, de dúvidas, de desafios, né? Então acho que essa construção é que o esporte nos ajuda a fazer. Então, quando se fala de resiliência e de superação, o esporte nos ensina isso. E a gente precisa ser resiliente, mesmo numa aula de natação. Estou falando de Olimpíada, não deu certo, agora eu preciso ir para outra. Não é isso. É você ter as adversidades da vida sendo superadas, saber o que fazer naquela situação, e o esporte é um grande mecanismo para que isso aconteça. Então, independentemente se os jovens e as crianças eles vão participar de um esporte competitivo ou não, o início é na aula, o início é no respeito, o início é na decisão, na disciplina de fazer acontecer, e esse é o nosso papel. De todas as formas, né? Em termos de saúde, ele pode te levar a viver mais, viver melhor. Em termos de desenvolvimento motor, ele tem a conexão com a saúde total. Em termos de mindset, em termos de foco ou de desenvolvimento para o seu trabalho, ser mais resiliente, de superar, de atingir seus objetivos, ele te ajuda de uma maneira incrível. Nos relacionamentos, né, na forma como você percebe as pessoas e você se relaciona também, ele tem uma contribuição muito grande ali. E se você começa a somar todas essas partes, né, e você fizer isso ao longo da sua vida, imagina a transformação que você não tem. Né? Então acho que esse trabalho que a gente tem um alto rendimento como espelho, você entrando na piscina, você entrando nas aulas, você percebe que a faísca ela nasce ali, e esse é o nosso trabalho. Claro, você tem coisas que você vai buscar a vida inteira para conquistar e não vai conquistar, e está tudo bem com isso. Seria meio que um propósito de trabalho. E o nosso é impactar o maior número de pessoas através do esporte. Essa é a nossa missão aqui, né? Então sempre vai ter pessoas para ser impactadas, sempre vai ter trabalho para ser feito, e a gente vai continuar fazendo isso. E um dia a gente não vai estar mais aqui e esse legado vai permanecer, ele vai ficar. Então é uma busca incansável, né? Uma estrela que está lá na frente, que a gente tenta buscar, mas a gente nunca alcança, passa a vida inteira correndo atrás dela,
e impactando a vida das pessoas e transformando as vidas das pessoas, né? É isso que a gente faz. Se eu fosse escolher uma medida pública somente, só uma, porque tem várias que a gente pode falar, mas se fosse escolher uma, eu colocaria atividade física dentro das escolas como uma matéria séria. Se você tivesse isso, né, igual matemática, igual português, igual química, biologia, se você tem isso nas escolas públicas de uma maneira séria e tendo as salas de aulas adequadas, né? Não estou falando qualquer coisa jogada lá, uma bola murcha para a turma chutar, né? Ou qualquer coisa desse tipo. Esse é o caminho. Então não adianta querer ganhar medalha olímpica, né, achando que isso vai mudar a cultura de esporte do país. Isso não vai. Isso vai trazer medalha para o Brasil, mas não vai mudar a cultura olímpica, né? Não adianta a gente ganhar na Copa do Mundo de futebol e achar que isso vai mudar. Pode até ser que no futebol, como um esporte nacional, isso aconteça. Mas a cultura de esporte, para a gente viver mais, viver melhor, para obesidade infantil, né, para falta de... A inatividade física é o que mais causa mortes por comorbidades no sedentarismo, né, no mundo. E aí começa na escola, porque é onde as pessoas deveriam estar todos os dias. Se o investimento está lá, já é o primeiro passo. Então você tem uma política pública, resolve de uma maneira estruturada. Coloque como uma matéria séria. Leve isso a sério dentro das unidades de ensino. Escola municipal, escolas estaduais, escolas públicas e lá na base, lá no comecinho. Porque uma criança ativa vai se tornar um adulto ativo. Esse é o caminho. Legal? Obrigado. Obrigado, turma.